Na nossa reta final em Tiago, foram 18 mensagens, 19 mensagens já em Tiago. Nós teremos mais essa e mais duas mensagens, chegando finalmente no capítulo 5 desta carta. Não sei vocês, mas para mim foi um desafio, foi surpreendente. Talvez eu nunca tinha dado tanta atenção para Tiago como eu dei nesse último semestre, durante as mensagens, durante cada texto. E como Tiago traz muito detalhe, muita riqueza nas suas falas, nos seus comentários, nos seus pontos, nas questões práticas. E com certeza a gente tira daqui muitas lições bem pertinentes do que Tiago fala. E o tema de hoje, o que Tiago vai trazer para nós, ele abordou 4 vezes em sua carta sobre riqueza, sobre os ricos, sobre a pobreza, sobre essa disposição do coração frente às riquezas, Com certeza era algo muito pertinente e latente naquela comunidade e naquele contexto, onde as pessoas provavelmente estavam sofrendo por várias questões, e uma dessas era questões financeiras, onde havia uma opressão dos ricos sobre os pobres. E Tiago traz 4 vezes mencionando sobre isso. Obviamente tem as questões financeiras que envolviam ali, mas como a gente pode observar em vários pontos da carta de Tiago, além do aspecto financeiro da matéria em si, há um aspecto muito pertinente sobre o coração. Tiago, em todas as questões práticas que ele vem nos trazer, o foco ou o ponto está sobre esses desejos desordenados que governam, por grande parte das vezes, os nossos corações. E o texto de hoje não é diferente sobre isso. Que Tiago vai nos convidar a refletir, não foge dessa perspectiva. Capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6. Estou lendo na revista atualizada, tá bom? Se estiver pelo celular. Diz o seguinte: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Esse texto de hoje, queridos, ele nos conduz a um confronto direto com uma questão muito fundamental. Como vivemos diante das bênçãos materiais que Deus nos concede? Como nós vivemos diante das bênçãos materiais que Deus nos concede? Nós vivemos em um mundo onde as riquezas, muitas vezes, elas são vistas como prova de sucesso. O quanto dinheiro eu tenho, ou quanto de bens eu tenho, mais atribui a mim como uma pessoa de sucesso, uma pessoa que rompeu a bolha, uma pessoa que os outros cobiçarão para poder ser igual. Só a gente olhar para a internet e ver quantas pessoas têm feito toda a sua imagem, construído todo esse cenário através das riquezas, mostrando sucesso através disso. E grande parte das vezes, toda essa riqueza, esses bens, além de uma prova de sucesso, é também uma fonte de segurança, onde as pessoas agora elas vão confiar não mais em Deus, não mais na comunidade, mas confiar naquilo que elas adquiriram, nas suas posses, nos seus bens, no seu dinheiro, no status, naquilo que ela construiu. Mas a carta de Tiago, ela nos alerta sobre o peso das riquezas mal usadas. Veja bem, o peso das riquezas mal usadas, não o peso das riquezas, mas a forma como nós usamos as riquezas.
sobre as injustiças que dessas riquezas podem surgir. Essa carta, endereçada a cristãos dispersos entre os povos, ela é uma carta prática, ela é uma carta direta, e ela é uma carta que nos chama a uma fé que se reflete em obras e em caráter. Esse trecho de Tiago, do 5, do 1 ao 6, nos traz uma advertência bem severa contra aqueles que fazem das riquezas um Deus em sua vida, acumulando egoisticamente e explorando o próximo. Tiago começa com um tom de lamento e de advertência. Ele está convocando os ricos a chorarem, a lamentarem pelo que está por vir. Ele está dizendo, olha, vocês deveriam estar chorando, lamentando, porque algo muito sério está por vir sobre suas vidas. E esse chorar que Tiago nos traz aqui, ele denota um clamor intenso, uma coisa muito intensa, que geralmente é usada em contextos de luto e de desespero. Ele está dizendo, olha, vocês deveriam estar em luto por conta do que vocês estão fazendo, por conta da maneira como vocês estão usando as riquezas, por conta da maneira como vocês estão tratando as pessoas. Vocês deveriam estar em prantos, porque algo muito sério está por acontecer. Essa introdução de Tiago, ela nos lembra algumas palavras proféticas do Antigo Testamento, onde profetas como Isaías, Jeremias, Amós, entre outros, traziam mensagens convidando o povo a realmente a refletirem sobre suas atitudes. Eles deveriam chorar e lamentar porque o juízo de Deus estava para vir sobre eles. Miqueias, que nós acabamos de ler essa manhã, onde o povo ficou perdido, e agora o que a gente faz? A gente tem que sacrificar 1000 ovelhas a Deus para nos perdoar. Mensagens essas que levavam os povos a realmente refletirem, chamando o arrependimento diante de um juízo iminente que estava por acontecer. A palavra que Tiago aqui usa para ricos, ela não se refere simplesmente a quem possui bens, mas àqueles que colocaram sua segurança, sua identidade e sentido no valor das riquezas. Não é só aquele que possui dinheiro, mas os ricos aqui que Tiago está dizendo é todos aqueles que colocaram aquilo que são, a sua identidade, sua segurança, o seu coração nos seus bens, nas suas riquezas. E para esses, o acúmulo de bens tornou-se um ídolo e uma falsa fonte de segurança. No versículo 2, com uma linguagem de imagem muito forte, Tiago enfatiza a impermanência desses bens terrenos. Ao dizer riquezas apodrecidas, roupas corroídas, ouro e prata enferrujados, ele está dizendo que aquilo que é acumulado de forma egoísta e não utilizada para o bem, isso perde o seu valor, isso se torna algo destrutivo. E Jesus usou essa mesma imagem para poder falar aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, versículo 20, onde ele instrui os seus discípulos a não acumular tesouros na terra. Quando nós comparamos essa imagem, nós somos convidados também a refletir o contraste entre o reino de Deus, que é eterno, com os bens materiais, que são temporais. Todas as bênçãos, queridos, e recursos que nós recebemos, elas são de Deus. E sendo de Deus, elas devem ser usadas para a glória de Deus, para a sua única glória. Quando nós usamos os nossos recursos com uma mentalidade egoísta e materialista, esses bens, eles perdem o seu propósito, a razão de existência. E Tiago enfatiza que a riqueza acumulada, se ela não for usada para abençoar e cumprir o propósito de Deus, ela não só perde o seu valor, mas ela se torna uma evidência contra aqueles que estão guardando essas riquezas.
A riqueza acumulada sem generosidade e justiça, ela é na verdade um fardo espiritual, um peso que Tiago vai dizer que os ricos levarão ao julgamento final. Nós vivemos em uma sociedade onde o acúmulo de bens ele é celebrado, onde a segurança ela é encontrada nos bens materiais e no dinheiro que nós temos. No entanto, o cristão ele é chamado a viver de uma maneira diferente, queridos. Nós somos chamados não a acumular, mas sim a repartir, a servir, a sermos generosos com aquilo que Deus nos deu. O acúmulo descontrolado de riquezas, sem propósito nenhum, ele nos leva uma perspectiva eterna à ruína, não a algo que possa promover a graça e a glória de Deus. Tiago nos lembra que a verdadeira riqueza está em uma vida que é vivida em obediência e serviço a Deus, aonde acumulamos tesouros nos céus, através de atos de bondade, generosidade, amor, justiça, e por aí vai. Mas eu quero abrir um parênteses aqui sobre isso. Quando a gente fala que nós não somos chamados a acumular, não é no sentido que nós não devemos ter uma reserva financeira. Não é no sentido que nós não devemos ter um pensamento, uma sabedoria financeira para lidar com os nossos recursos. Não é no sentido que nós não devemos, de fato, preparar uma carteira para as nossas próximas gerações. Preparar um cenário que possa trazer vou usar a palavra segurança, não no sentido que dependemos dela, mas no sentido de que aquilo será algo utilizado para um bem maior. E isso é mordomia. Cada um de nós aqui, com o salário que recebemos, com o trabalho que nós temos, com as riquezas que nós acumulamos, precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. E glória a Deus se há pessoas que ganham 100, 200, 1 milhão, 300 mil, enfim. Glória a Deus se há pessoas que têm muito dinheiro. A grande questão é quando o nosso coração ele volta para o dinheiro. Somos governados e dominados por conta daquilo. Mas se há dentro de nós um entendimento claro de como os recursos que nós recebemos, eles podem ser bem administrados e bem usados para o reino de Deus e para a glória dele através de nossas vidas, de nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso redor, nós não somos então dominados por aquilo. A nossa segurança não está nos milhões que tem ou que deseja ter na conta bancária. A nossa segurança ela não está nos imóveis que nós temos, na influência que nós temos, no poder que nós temos. O que Tiago está chamando a reflexão é, e eu entendo, não é errado adquirirmos, não é errado trabalharmos. E detalhe, mais ainda, o trabalhador é digno do seu salário, ele tem que receber o seu salário. E ele vai falar justamente sobre isso aqui na frente. A questão é sobre como nós lidamos o nosso coração com o dinheiro. O que nós precisamos refletir, queridos, é sobre como nossos investimentos de tempo, dinheiro e recursos servem ao reino de Deus e beneficiam os necessitados. Como nós usamos nosso tempo, nosso dinheiro, os nossos bens, os nossos recursos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória, não para aquilo que irá nos satisfazer. Nossos recursos devem ser utilizados para glorificar a Deus. Tiago vai continuar no versículo 4 até o 6.
Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Depois de condenar o acúmulo de riquezas, Tiago agora passa a condenar a injustiça contra os trabalhadores. Neste versículo 4, Tiago fala diretamente contra uma prática que, infelizmente, era algo muito comum naquele tempo: o abuso e a exploração dos trabalhadores. Talvez não só aquele tempo, mas isso se perseguiu e perdurou por muitos anos, talvez até hoje ainda, em alguns locais. Essa prática ela era muito comum na Palestina, onde os trabalhadores diaristas, dependiam do pagamento do seu sustento imediato. Se não houvesse um pagamento de um trabalho de um campo, não havia comida em sua casa. Não havia o básico para eles satisfazerem suas necessidades no final de um dia. E Tiago está dizendo: vocês ricos, que têm muita posse, muito dinheiro, que confiam e colocam seus corações nessas coisas, vocês estão lesando aqueles que mais precisam de um recurso financeiro. E nem chega perto do que você tem em mãos. E nem chega perto de um dia de trabalho seu. Essa retenção injusta de salário, ela era, como disse, uma das formas mais comuns de exploração naquela época. E Tiago denuncia essa prática. Ele diz que o salário retido, ele clama contra os patrões opressores, como uma voz que alcança o próprio Deus. Pesado isso. Pesado. Tiago está dizendo que toda vez, você homem de posses e de riqueza, que não paga um salário para um cara que trabalhou no seu campo, a sua atitude, ela chega aos ouvidos de Deus. A sua atitude chega aos ouvidos de Deus. E Deus aqui ele é descrito como um defensor dos fracos e dos injustiçados. Tiago vai usar a expressão o Senhor dos Exércitos. Demonstra que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. E que o Senhor dos Exércitos está ouvindo e vendo o que estes homens que são governados por seus corações, idolatrados pelas riquezas e pelos bens, estão fazendo aqueles que mais necessitam um mísero centavo, para que ele possa comer um arroz e um feijão, não era mais só que ele possa satisfazer uma necessidade básica de sobrevivência. E Deus está ouvindo o clamor destes homens. Ele é um Deus, queridos, que ouve o clamor do oprimido e ele age contra o pecado da injustiça. No versículo 5, Tiago denuncia esse estilo de vida hedonista dos ricos, que acumulam e gastam os seus recursos para si mesmos, sem se importarem com as necessidades das outras pessoas. E ele vai usar um exemplo muito interessante. Vocês são como animais que estão se engordando para o dia do abate. A cada vez que vocês agem com atos de injustiça para aqueles que mais necessitam, é como um gado que você está dando comida e comida e comida para que ele engorde, para que seja morto, e a gente redistribua as suas posses. Por isso que Tiago fala, olha, vocês deveriam chorar, vocês deveriam lamentar pelo que vocês estão fazendo, porque esses seus atos de satisfazerem as suas próprias vontades e necessidades, ela é como uma engorda para o abate. Em algum momento, o Senhor dos Exércitos irá julgar os seus atos de injustiça. Vocês que estão dispostos a satisfazerem apenas os seus próprios desejos.
Talvez para nós, estes versículos, ele é um chamado para avaliar os nossos padrões de consumo e estilo de vida. Às vezes, queridos, nós não conseguimos sentir ou ser tocados por completo com o que Tiago está dizendo aqui, porque às vezes nós não nos enquadramos ou no aspecto dos ricos e abastados, ou não nos enquadramos no aspecto dos pobres e que são marginalizados. A gente fica ali no meio termo das duas coisas. E esse meio termo não é descrito aqui. Vocês que estão no meio das duas linhas, ou tende mais para um lado para o outro. Não é descrito aqui. Porém, as ações do coração, elas indiferem a quantidade de posses ou não que nós temos. Sendo muito mais, queridos, uma questão do coração que precisa ser tratado. Vamos tirar as posses de cena aqui. Vamos pensar talvez em outras coisas. Vocês que estão como animais sendo engordados para o abate, que satisfazem seus próprios desejos, seja dinheiro, ok, seja com tempo, seja com filhos, seja com status, seja com recursos não financeiros, mas posições na sociedade, enfim, seja com sexo, seja com comida, seja com toda uma gama de pecados que por grande parte das vezes, pelos desejos desordenados do nosso coração, estão nos dominando. Eu sei que Tiago não fala nisso, mas talvez tentando trazer uma aplicação para nós. Se nós somos governados por essas coisas e não por Deus, as nossas ações que Tiago nos chama para poder fazer lá atrás, nos outros capítulos, elas não vão ser ações que vão demonstrar a graça de Deus que nos transformou. Ou mais ainda, nós não vamos nem fazer nenhum tipo de ação, porque o que irá sair de nossos corações é muito mais o ídolo que governa nossas vidas do que a graça de Deus que transformou e regenerou nossos corações. Nós somos convidados a refletir sobre o nosso coração e sobre aquilo que está governando as nossas vidas. No versículo 6, a acusação de Tiago, ela se torna ainda mais séria e solene nesse versículo. E ele aponta o dedo para uma prática de opressão que vai além da simples retenção de salário. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O abuso que leva até mesmo à morte de inocentes. Ao dizer que o justo não oferece resistência, Tiago destaca essa vulnerabilidade de pessoas que foram prejudicadas, exploradas, abusadas, sem qualquer defesa. Nossa responsabilidade ética e social, queridos, ela não é apenas um ato de obediência, mas ela é uma expressão do amor de Deus pelo próximo. Vou repetir. Nossa responsabilidade ética e social, ela não é apenas um ato de obediência, mas ela é uma expressão do amor de Deus pelo próximo. E esse texto nos leva a refletir como nossas vidas, nosso trabalho, nossos recursos, eles não existem isolados uns dos outros, mas estão inseridos em uma criação que pertence ao Senhor. E esse Senhor, como um justo juiz, ele está atento ao modo como eu e você vivemos e tratamos aqueles que estão ao nosso redor. Tiago não apenas adverte sobre o acúmulo de riquezas, mas ele denuncia a injustiça e o engano e o desamor que aquela sociedade estava passando, que aqueles homens estavam vivendo. E ele revela para nós
como esses atos, eles desonram a Deus e eles provocam o clamor dos oprimidos. E clamor esse que chega aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que nós precisamos, então, com base em tudo isso? Primeira das coisas, pedir a Deus para sondar nosso coração. Como disse, talvez a gente não se enquadra no que Ele está colocando aqui entre riqueza e pobreza. Talvez não é o nosso cenário, acredito que não é o nosso cenário, mas as atitudes que saem do nosso coração. Isso vai dizer muito sobre como nós enxergamos Deus e como nós somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos, queridos, praticar generosidade. Precisamos ser generosos. Generosos na comunidade, uns com os outros, generosos para aqueles que passam por necessidades, generosos para aqueles que são os mais marginalizados, generosos para aqueles que o seu clamor chega até Deus. Precisa haver dentro de nós inclinações e atitudes que vão levar e vão demonstrar Jesus, o amor de Deus àquelas pessoas. Nós precisamos ser porta-vozes de Deus nesse aspecto. Precisamos, com atos de amor e de justiça, ser generosos. Nós precisamos tratar todos com justiça e com integridade. Caio falou vários domingos atrás sobre essa distinção que havia dentro da igreja. Nós não podemos olhar para as pessoas um melhor do que o outro só porque tem posse, só porque tem recursos. Não, nós devemos olhar todos iguais. Porque somos iguais. Somos matérias iguais. Corpo igual. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. O mesmo Deus que me salvou, te salvou. A única diferença é que são histórias diferentes e com cenários diferentes. Mas que no fundo o juízo e o final vai ser igual. Então não pode haver entre nós distinção, mas deve haver integridade. E ter e agir com justiça. Uma das grandes belezas do Evangelho é que nós somos chamados para poder sermos participantes do Evangelho, e essa participação é levar justiça ao mundo que vive em injustiça. O mundo que vive em trevas, o mundo que vive em destruição, porque há pessoas cada vez mais olhando para dentro de si e praticando injustiça. E se nós servimos a um Deus que é justo, um Deus que ouve o clamor de todos, os nossos atos também precisam ser atos de justiça. Atos que vão demonstrar essa integridade e caráter de Deus, que nos transformou, que nós acreditamos e que as Escrituras nos ensinam. Precisamos tratar todos com justiça e integridade. Precisamos buscar simplicidade e despreendimento. A vida é feita de pessoas comuns, que vivem suas vidas comuns, e terão fins comuns. Ele não cita o fim comum, mas no final é justamente isso. Eu e você vivemos vidas ordinárias e comuns. A sociedade vive em vida comum. Quanto mais simples for a nossa vida, menos desprendidos nós vamos ser. Percebam como a sociedade hoje está muito ansiosa, como a sociedade hoje ela vive muito presa a essas necessidades que a própria mídia, a internet, promove, como é muito necessário que a gente tenha mais coisas e possua mais coisas e tenha mais experiências e viva várias outras coisas, e de repente a gente esqueceu da simplicidade que é a vida. E parece que nada está suficiente, nada está bom, sempre falta algo. Sempre falta alguma coisa. E no fundo é o nosso coração querendo e clamando por coisas que nós não temos e que desejamos e que talvez não é para nós termos nem experimentarmos. Não vivemos vidas simples. Não estou dizendo, de novo eu volto a abrir um parêntese. Não tem nada a ver com trabalharmos e ganharmos nosso sustento, termos nossas casas. Isso tem a ver sobre o nosso coração, a disposição do nosso coração.
por fim, clamar por justiça em nossa sociedade. Eu confesso que tem vezes que eu nem lembro de orar sobre isso. Clamar por justiça. Porque às vezes eu estou orando por aquilo que eu quero ter, o que me falta, o que eu preciso ter. E de novo, se nós somos porta-vozes de Jesus neste mundo, precisamos clamar por justiça e promover justiça, levar justiça. E o que Tiago sintetiza nesses 6 versículos é justamente isso. Uma sociedade em um caos, desgovernada, onde há pessoas com muita posse, oprimindo e maltratando aqueles que são os mais marginalizados. E para esses, de alguma forma, Deus irá tratar. E o que recai sobre nós como igreja? O inverso disso. Levarmos amor, justiça, paz, integridade, bondade àqueles que mais precisam. E cada um, na sua realidade de vida, se dispõe o seu coração para isso, de alguma forma, Deus vai colocar alguém que precisa no seu caminho. De alguma forma, Deus vai colocar alguém que precisa. Se dispusermos o nosso coração para atuar desse jeito, alguma ligação, alguma mensagem, alguma coisa vai saltar à sua vista. Deus nos leva a situações, se realmente estamos dispostos a viver assim, para expressar esse amor de Deus para as pessoas que precisam. Não estou dizendo que a gente precisa sair daqui de novo, né? Para dentro de uma comunidade, de uma favela, fazer alguma coisa. Não é nesse sentido. No sentido de que o nosso coração precisa se comover ou mudar para enxergar mais as pessoas que estão ao nosso redor, menos as nossas necessidades. E a vida simples, né? A vida com integridade, a vida buscando justiça, enfim, e por aí vai. Tiago nos convida, queridos, a essa reflexão muito pertinente. Eu te convido também a essa reflexão pertinente. De novo, voltando para as desgovernanças, né? Não sei se a palavra existe, né? Desorientações do nosso coração, que precisam ser direcionadas para Deus. Que o Senhor te ajude, me ajude, nos ajude a experimentarmos, a enxergarmos e a vivermos dessa forma. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por sua palavra, que ela é direta, ela é verdadeira, ela é única. E através dela, Deus, nós somos convidados a reflexões profundas sobre o nosso coração e a disposição do nosso coração, Jesus. De fato, na sociedade que nós vivemos, ó Pai, não é fácil em muitos aspectos, porque tendenciosamente, governados pelo pecado, pelo nosso coração, a gente acaba olhando para outras coisas de Deus. E, por vezes, até mesmo nos afastamos daquilo que realmente importa, daquilo que realmente tem algum significado, Jesus. E a oração que eu te faço, Deus, é que o Teu Santo Espírito nunca cesse, ó Pai, de incomodar, de confrontar, de nos levar à reflexão, para que as expressões do nosso coração, os nossos atos, ó Deus, sejam sempre atos que vão mostrar a transformação que experimentamos do Senhor em nossas vidas. E dessa forma, Pai, conseguimos, para aqueles que mais necessitam, levar e mostrar um pouco dessa bondade, desse amor, desse cuidado que o Senhor tem demonstrado a nós, Pai. Que o Senhor me ajude a nossa igreja, a cada um aqui, a refletir sobre isso. E principalmente, Jesus, eu te oro para que o Senhor nos coloque em situações onde vamos expressar e colocar e mostrar isso de alguma forma. E que a gente esteja atento, Deus, a ter esse ato de justiça e de bondade daqueles que mais precisam, Jesus. Obrigado, Deus, pela oração que eu faço a Ti em Teu nome, Pai.